Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certinho, tudo na paz, tudo tranquilo? Eu sou Júlio César e vou estar iniciando aqui nossa primeira aula de cálculo. Vou estar acompanhando aqui o livro do James Stewart, que eu recomendo fortemente para você que está aí fazendo engenharia, contabilidade ou matemática. Um livro muito bom, tá certo? A gente vai estar aí vendo todos os volumes do Stewart, tá? E fazendo aula para você que está precisando. Bem, também vou estar resolvendo alguns exercícios e deixando no meu drive, que vai estar por aqui na descrição, tá certo? Se você não achar na descrição, corre lá no meu Instagram, corre na bio das minhas redes sociais, que vão estar todas lá, fechou? Então é isso, a gente vai começar o quadro hoje, #zerando o Stewart. Então vamos começar a aula. Vamos ver agora funções e alguns modelos, né? Funções e modelos. Como eu falei, o quadro Zerando o Stewart. E por que a gente vai ver função, né, e modelo? Pô, Júlio, eu já vi isso no ensino médio. Bem, a gente vai começar com as aulas de pré-cálculo. Elas vão ser de suma importância para a gente entender alguns assuntos que estão por vir, como limites, integrais, derivadas, beleza? Para a gente entender como vai funcionar essas coisas, a gente tem que ter dominado função, fechou? Então a gente vai ver esses conceitos um pouco mais rápido e logo mais a gente já está começando o assunto de cálculo, fechou? Então vamos lá. Funções e modelo. Uma função f é uma lei que associa cada elemento x em um conjunto D, exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto E. Pera lá. Sei que você deve ter se embananado aí com essa frase, com essa definição de função, mas relaxa que nem nenhum bicho de sete cabeças a gente vai simplificar aqui e vai ler novamente. Fechou? Então vamos lá. Uma função f, o que é uma função? Uma função é quando a gente atrela, quando a gente associa uma coisa que depende de outra. Vamos colocar um exemplo. Vamos lá, um raio de um círculo, né? E a área, pronto. A área depende do raio do círculo, concorda comigo? Você lembra que a área de um círculo é dada por πr ao quadrado? Então, a área está diretamente associada ao raio. Se o raio aumenta, se a gente coloca 2, 3, 4, vai variar a área também, né? Se a gente colocar raio igual a 2, então a gente sabe que a área vai ser 4π, raio igual a 3 vai ser 9π, e por aí vai. Então, quando a gente atrela duas coisas, o raio com a área, ou a gente pode fazer uma função de salário por horas trabalhadas, por exemplo, salário igual a, vamos dizer que ele ganha R$20 a hora, salário igual a 20x, então cada hora trabalhada vai me dar um certo salário, fechou? Então, toda vez que a gente associar uma coisa a outra desse jeito, a gente vai ter uma função. Então, vou colocar aqui, ó, A de R, deixa eu pegar aqui a caneta, vamos lá, A de R vai ser igual a πr ao quadrado. Ou o outro exemplo que a gente comentou foi o salário em função das horas vai ser igual a, vamos estimar que ele ganhe R$20 a hora, vamos dizer, então 20x, ou 20h no caso, a gente escolheu h como variável, não é isso? Então, se liga só, A de R, o número que está aqui dentro vai ser a variável que nossa parte de fora, que nossa imagem, tá, depende. Então, essa área depende desse raio. Esse salário depende dessa hora. Fechou? Então, uma função é uma lei que associa cada elemento x. Lembra, na matemática a gente tem uma jogada muito legal, que a gente pode chamar cada elemento do que a gente quiser. A gente pode chamar x de y, de z, de w, de k, independente. A gente só precisa manter ali as regras na qual aquela variável está associada. Como assim, Júlio? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que tu tem um amiguinho chamado, vamos dizer, Anne, minha amiga. Eu coloquei o apelido dela de Flor, beleza? Eu chamo Anne de Flor. Então, no meu grupo de amigos, quando eu digo Flor, todo mundo entende que eu estou dizendo Anne. Então,
flor continua sendo Anne. Então, x vai representar um número, beleza? Assim como flor representa Anne. Mas pode chegar, sei lá, minha amiga Ana e dizer que Anne para ela é baixinha. Ela chama Anne de baixinha. Então, baixinha e flor chamam a mesma pessoa, Anne. Então, se eu digo que x é um valor, outra pessoa pode dizer que y é aquele mesmo valor. Então, eu posso dizer que x é igual a y. Entende que está tudo associado? Espero que não tenha ficado muito confuso para você. Mas, enfim, continuando. Cada elemento x, no caso, cada elemento do R que eu colocar aqui, cada elemento do H que eu colocar aqui no conjunto D. O que é o conjunto D? É um conjunto de valores que aquela nossa variável pode ter. Então, R, nesse caso aqui, concorda comigo que a gente não tem raio negativo, a gente não tem um círculo de raio negativo. Então, a gente vê que R assume valores positivos. Então, qual seria nosso conjunto D nessa equação aqui da área de um círculo? Seria o conjunto de números do zero até o infinito positivo. Concorda comigo? A gente pode assumir qualquer valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Horas, velho, a gente não trabalha horas negativas. Claro que se a gente coloca horas negativas, a gente está querendo dizer ali que a gente faltou do trabalho, alguma coisa assim, largou mais cedo, enfim. Mas não existe hora negativa. Então o que a gente faz? A gente diz que o conjunto D, que a gente podia colocar um nome de qualquer conjunto, ele vai ser o positivo também. Eu posso trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1,5 horas, 2,5 horas e por aí vai. Tá certo? Então, lembra, na matemática a gente pode colocar qualquer nome para qualquer coisa. Tá certo? A gente coloca alguns nomes fixos, vamos dizer assim, por questão de facilidade e por compreensão de todo mundo. Fechou? Então, vamos dizer, A é de área porque começa com A. R é de raio porque raio começa com R. Então, a gente colocando isso, a gente pode chegar lá na prova da gente colocar e o professor vai entender. Mas, se eu quisesse, eu colocaria aqui, ó, f de x é igual a πx ao quadrado. É literalmente a mesma equação, vão dar os mesmos valores e vai ter o mesmo comportamento. O que muda é que eu mudei o nome das variáveis. Então, pega essa de matemática que isso vai facilitar, isso vai descomplicar muita coisa na tua cabeça. Fechou? Fechou? Então, vamos lá. Exatamente um elemento, mais tarde a gente vai ver por que é exatamente um elemento, chamado f de x em um conjunto E. Então, ele pega esse valor da nossa variável que a gente colocou, vamos dizer que o raio vale 2, e com esse raio valendo 2, nossa área vai ter um correspondente. Então, quando o raio vale 2, a nossa área vale 4π. Quando o raio vale 3, a nossa área vale 9π. Então, vê que a área varia de acordo com o que a gente coloca no nosso R. Então, esse f de x é nosso A de R nesse exemplo que eu dei. Esse f de x, esse S de H, né, o salário por hora que eu coloquei. Então, lembra, o nome da variável a gente pode representar de diversas maneiras, contanto que a gente respeite a regra da equação. Fechou? Então, vamos ler agora que a gente entendeu cada conceito. Uma função f, vamos dizer essa função aqui, que associa cada elemento x de um conjunto D, ou seja, raios positivos, exatamente a um elemento chamado f de x em um conjunto E, exatamente a um elemento de área chamado A de R. E esse A de R tem um conjunto E. Esse conjunto E são as possíveis áreas que eu posso ter. Eu não posso ter números negativos em E, logo eu não posso ter áreas negativas. Fechou? Então, espero que você tenha entendido realmente aí esse conceito. Qualquer coisa, volta o vídeo, tenta rever com calma. Fechou? Então, a gente parte para diagramas de flecha, que a gente vai entender um pouquinho mais desse conjunto e dos valores que a gente pode assumir. Pegando a função de horas, tá? S de H é igual a 20H, beleza? Onde H é horas, a gente pode reescrever ela se você achar mais confortável, como f de x igual a 20x. Onde f de x seria o salário e x o número de horas. Viu que é a mesma representação, né, cara? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui o meu conjunto D e o meu conjunto E. Coloquei os mesmos nomes só para você ter uma ideia de que quem é o meu domínio, que serão os valores que H pode ter, o que X pode ter, e o meu contradomínio, que são os valores que S de H, F de X vai poder ter, beleza? Então, aqui fica meu
domínio. E aqui fica o meu contradomínio, que são os valores que eu obtenho a partir de uma substituição dessa variável. Então, eu coloquei D e E porque eu quis, cara. Mas você pode colocar qualquer nome que você quiser, lembra disso. Então, isso aqui pode ser chamado também de imagem, tá certo? Enfim, então, nosso domínio, ele é composto pelo quê? Bom, horas, beleza? Ela pode ser 0, 1, 2, 3 e por aí vai, fechou? Ela pode ser qualquer um. Nesse caso aqui de f de x, vamos desassociar ele agora a horas, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Desassociando esse cara a horas, x pode ser qualquer valor, velho. Ele não representa nada real, vamos dizer assim. Quando ele não representa alguma coisa real, a gente assume que ele pode ser qualquer valor, se ele não está no denominador. Então, quer dizer, quando o x está no denominador, ele não pode ser zero, isso aí na equação, tá? Se ele não está no denominador, ele pode ser qualquer valor. Se ele não está numa raiz quadrada, ele pode ser qualquer valor, tá certo? Então, um x nesse formato, ele pode assumir qualquer valor, ele é real. Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele pode ser decimal e por aí vai. Então, se ele pode ser real, a gente pode colocar esse conjunto. Não vai caber nessa bolinha, são muitos números, são os reais, entende? Então, quando a gente dá uma contextualização para isso, aí ele passa também a ser limitado. Qual foi a contextualização que a gente colocou agora? Que é o número de horas. Então, a gente fala, por lógica, que ele não pode assumir números negativos, fechou? Então, esse nosso domínio, esses nossos valores vão ter uma correspondência aqui no contradomínio da nossa imagem. Então, imagina, quando eu coloco 0 nessa função, qual é o meu valor? 0, velho. Se eu não trabalho nenhuma hora, eu não ganho nada. Então, 0. E o que é que acontece? Por que a diagrama de flechas? Porque esse 0 está ligado por essa flecha. Ou seja, um único valor de x foi para um único valor em f de x. Nesse caso, tá? Aqui, quando ele é 1, quando x é 1, f de x é 20. Quando x é 2, f de x é 40. Quando x é 3, f de x é 60. Então, a gente liga com as flechas. Por isso, esse nome, diagrama de flechas. Fechou? Então, entende esse negócio de domínio e contradomínio. Aí, na faculdade, no seu técnico e por aí, você não vai usar muito isso. Mas é importante você entender, porque muitas vezes você vai analisar uma função para ver quais valores ou não ela pode assumir. E para você entender isso, você tem que ter isso dominado na sua cabeça. Você não vai, de fato, substituir todos os números possíveis naquela função. Mas, a partir do momento que você pega, vamos dizer, um padrão, vamos dizer, você entende o comportamento em um dado intervalo que você quer analisar. Fechou? Então, vamos lá. Gráfico. O que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é a maneira da gente ler aquela função, o comportamento dessa função. Então, vamos pegar uma função mais simples para a gente entender melhor. Então, vou colocar f de x igual a 2x. Fechou? Qual o primeiro passo? Bem, ou o professor vai lhe dar o gráfico, ou a gente vai construir esse gráfico. Fechou? Mas nenhum dos dois são complicados. Para a gente ler, a gente vai fazer o quê? A gente tem que entender duas coisas. Quanto mais fiel o gráfico, quanto mais direitinho eu fizer o gráfico, mais fiel o formato da minha função. Então, se eu uso esses quadradinhos aqui como parâmetro, vamos dizer, eu faço que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Eu vou ter um valor correspondente lá. Vê que cada ponto eu pulei apenas um número. Se eu pular apenas um número aqui, eu vou ter uma correspondência melhor, tá? Então, mas nesse caso aqui, por questão de espaço, eu vou pular em 2. Então, um bloco aqui na minha direção y, lembra que aqui é o eixo y, que é o eixo do f de x, e aqui é o eixo x, tá? Então, lembra aqui que é 1, aqui é 2 no caso, 4, 6, 8 e por aí vai, fechou? Então, e aqui é o 0. Então, a gente tendo esse gráfico, a gente consegue ler a função. Vamos substituir alguns valores para tu entender. Quando x é 0, né, para x igual a 0, a gente tem um y igual a 0 também. Então, a gente tem um pontinho aqui. Quando x
igual a 1, a gente tem o y igual a 2. Então, quando ele é igual a 1, a gente interliga aqui, ó, igual a 2. Quando x igual a 2, eu tenho o y igual a 4. Então, a gente vem aqui no 4, lembrando que isso aqui é 2, 4, 6 e 8, tá? Então, a gente vem aqui e coloca aqui. Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem mais um ponto aqui. Quando x é 3, vamos fazer na cabeça, x é 3, 2 vezes 3, 6, então ele é daqui. Quando x é 8, então 2 vezes 8, 16. Quando x é 4, perdão, desculpa, tá? Quando x é 4, é 2 vezes 4, 8. Então, a gente vai ter um pontinho aqui, ó, ligando até aqui, ó. Segue essa reta aqui e desce aqui. Com esses pontos aqui, eu acho o meu padrão da minha função. Vê que ela é uma reta aqui, ó. Ou seja, esse é o padrão da minha função. Se eu chegar até o infinito, ela vai continuar seguindo esse mesmo padrão, dobrando os valores de x. A cada um valor de x eu dobro e vira o valor de y, né? Eu dobro e passo para o próximo. Então, vamos ver. Se eu quiser analisar no intervalo, se isso aqui fosse o salário de alguém ganhando R$2 por hora, Júlio, quanto é que eu estou ganhando no intervalo de 24 horas até 48 horas? Ele vai continuar o mesmo comportamento. Isso é muito interessante para alguns tipos de funções. Por exemplo, vamos pegar um exemplo na vida real. Vamos dizer que no táxi, tá? Por entrar no táxi, a gente paga R$5 e o quilômetro é um valor aí, beleza? O quilômetro é um valor aí. E no Uber, por entrar no Uber, a gente paga R$10 e o quilômetro é um valor aí. Se você estudar essa função, você vai ver que a partir de um determinado quilômetro, um vai valer mais do que o outro. Então, você vai descobrir, se você analisar o comportamento dela todo, se você construir um gráfico, você vai dizer, ó, até 10 km, esse aqui vale mais, depois de 10 km, esse aqui vale mais. Entendeu? Isso é um exemplo prático na nossa vida. Claro que muitas vezes a gente não vai estar botando no papel, mas é sempre bom a gente saber. Por quê? Porque essas coisas mais fáceis, a gente de cabeça, a gente já, por lógica, a gente descobre qual vai valer mais a pena ou não. Tá certo? Então, essa foi a primeira parte. Espero que você fique bem e deixa eu te fazer uma pergunta. Te contei uma coisa nova?